Bom dia, Brasil! Boa noite, Japão! Aqui é o psicólogo Miura pela TV Altiora, programa Mentes Vencedoras, um programa de abordagem psicológica, nas entrevistas, poder ver como é que essas pessoas enfrentam a parte emocional, a parte comportamental e principalmente todas essas pressões que eles vivem no dia a dia. A entrevista parte 2 é com o técnico Marcelo Marelli, onde ele contou toda a experiência na formação de base de atletas, nessa mentalidade de como se preparar para o profissional. E agora ele vai descrever as suas experiências no profissional, onde ele fez 2 semifinais de Campeonato Paulista Série B, uma montagem de equipes onde elas chegaram lá quase na final. Porém, esse ano no Taquaritinga, Marcelo Marelli promove a sua equipe para a A4, subindo de divisão e quase chegando a uma final para poder disputar ano que vem a A3. Mas ele conta muito como é a formação desses atletas e no seu dia a dia, como é que é a proposta, como manter todos esses atletas concentrados. Então, acompanhem. Não, eu acredito, assim, né? Trabalhei sempre a maior parte em São Paulo, no estado de São Paulo, né? Ainda mais um São Paulo Futebol Clube, onde o atleta chega, a adaptação dele de vida, de local, de pessoas, mesmo que nos grandes clubes tem jogador de todos os estados, né? Mas quem está ali já vive essa questão que tem uma cobrança profissional, vamos dizer, não é mais tão vir aqui só se divertir, lúdico, jogar bola, né? Não, já é treinamento, acho que entra muito essa questão. 2 times de massa, Corinthians e Flamengo, né? Mas imagino, na época que você falou de Flamengo, onde era Fluminense e Vasco nas categorias de base, mas quando você chega em Corinthians, não, né? Corinthians, você espera que ele seja campeão em tudo, né? Quando também trabalha em São Paulo, era o confronto na base, sempre São Paulo e Corinthians. Corinthians, no meu modo de ver, uma característica muito, né, da força, da intensidade, do resultado mesmo, até pela instituição, também trabalhei no Corinthians. Já o São Paulo, não, o jogo bonito, o jogo bem jogado, formação, porque a proposta é projetar 2 atletas no profissional, que é uma pena, porque muitos ficam pelo caminho e são assim, não tem uma atenção a todos esses atletas, o aproveitamento, porque disso nós vamos aproveitar depois, seja São Paulo ou Corinthians, falar do profissional, porque eu imagino que você acabou aproveitando muitos jogadores, grandes talentos que não teve oportunidade no profissional do clube, mas teve oportunidade de entrar num cenário nacional. Não, mas isso é com certeza, assim, eu peguei uma época de Corinthians, de 2012 a 2017, que foi uma época muito vencedora da base do Corinthians, ganhou muita Taça São Paulo, brasileiros, estaduais, ganhou muito, teve um ano que ganhou 15, 13, 17, ganhou tudo praticamente ali, porque também existia uma cobrança muito grande por resultado na época. Até o perfil físico do atleta do Corinthians, na minha época, e pro São Paulo era muito diferente. O Corinthians buscava jogadores de mais força, mais maturados. São Paulo, sim, quando jogava contra, parecia que não se preocupava tanto com isso, parecia que se preocupava com a qualidade técnica, questão técnica. Né? Até na Ponte Preta mesmo, em 2019, fazer um jogo de quarta de final, Ponte Preta e São Paulo, o time de São Paulo sub-17 parecia um time sub-15, sub-16, os meninos baixos, mas tem jogador jogando profissional já daquela época. Né? Então, existe totalmente diferente a metodologia de formação de um clube para o outro. Né? Hoje, depois que eu saí do Corinthians, né, o Palmeiras assumiu esse protagonismo aqui em São Paulo. O Palmeiras vem ganhando tudo na base, aí, tanto regional quanto nacional. É um clube que investe muito em captação também de atletas, principalmente jogadores do Norte e Nordeste, né, que às vezes ficam um pouco esquecidos. Então, assim, captação e compra de atletas, exatamente, né? Rescisão de contratos que não existia. Hoje a gente vê isso na base, né? Uma formação dos melhores jogadores, seja o valor financeiro de investimento que for, né? Exatamente. A direção do Corinthians é muito agressiva, do Palmeiras, aliás, desculpa, é muito agressiva no mercado. Se vê um atleta com potencial bom, ela vai atrás, tiver que pagar, paga. Então, assim, é fruto, obviamente, da boa gestão no geral do clube, né? Que proporciona a base também fazer investimento. Se está investindo num jogador que certamente já é monitorado há algum tempo, é porque já está vislumbrando que ele vai ser útil no profissional em algum momento ali. Então, isso faz parte também da realidade atual do momento. Como é que pode, Marelli? Hoje o monitoramento está no sub-9.
para que o menino já com 10 anos num sub-11, numa competição paulista, né? E não existe certeza de nada, né? Com o menino sub-9, Sim. né? Nada. Sim. Ele pode no sub-15 desistir de jogar futebol, ou aquela expectativa não dá certo. Eu trabalhei com o Gabriel Martinelli, Tá. né? Que tá no Arsenal, no sub-13, sub-11, sub-13 do Corinthians. Sim. Ele já era muito diferente ali. Mas eu lembro que na época ele saiu no sub-13 do Corinthians porque ele foi para aquele projeto do Ituano, né? Que tinha uma ligação com o Manchester, enfim. Que tinha antes do Esportivo Brasil, foi pro Ituano. Sim. E aí, assim, já ofereceram um caminhão de dinheiro pra família naquela época, pra família morar em Itu, enfim, emprego pro pai, tudo. E ele optou por sair do Corinthians, né? Sair de um clube de tradicional, de camisa ali. E o Corinthians não pode fazer nada, porque naquela época não dá pra assinar contrato com um atleta com 13 anos. Sim. Enfim, o Corinthians tentou ainda conversar e tal, mas já naquela época, um menino de 13 anos, que não existia certeza, por mais que ele fosse acima da média, daquela geração 2001, ele era certamente um dos meninos nível Brasil que mais despontava ali, que mais demonstrava qualidade, mas não existia garantia de nada, né? Estamos falando de atletas, imagina quando começar a falar de famílias, então, que dá esse suporte, ir para uma Inglaterra, como é que essa família se adapta, né? Vamos dar um saltão grande aí, profissional, né? Então, assim como o atleta, né, ele se prepara para estar na equipe profissional, ainda mais o técnico, como você teve oportunidades de conhecer o que é o mundo da base, que mentalidade de jogadores da base que vão chegar no profissional, né? A gente acaba falando um pouco de base, como é que é esse jogador, como é as escolhas, mas é o que você falou, são apostas aleatórias, muitas vezes você não sabe o que vai acontecer. Mas, agora no profissional, das suas experiências, dos clubes que você teve, né, relatar isso, como é que tem que ser a mentalidade desse jogador. Então, num sub-23, né, você vai estar com atletas do sub-20, muitas vezes, só que o que ele pensa ou tem de diferente já para estar numa equipe profissional e principalmente numa competição profissional? O primeiro passo certamente é ser resiliente, porque normalmente nessas equipes que eu trabalhei sub-23 são equipes na segunda divisão de São Paulo. Então certamente esses atletas que estão comigo ali, de 20 a 23 anos, alguma coisa dentro do planejamento da carreira deles não deu certo. Porque na carreira deles eles imaginavam, a maioria passou por time grande, era estar no profissional do time grande. Então, assim, alguma coisa não deu certo já de não ter acontecido isso. Muitos chegam até com 19, 20 anos com um contrato, acaba, né? E aquele sonho dourado de estar na equipe de cima acabou ali. Ele pode até tentar ir para outra, mas é muito mais difícil as equipes hoje pegarem um atleta de último ano de sub-20 para levar para uma outra equipe grande. É muito difícil. Então, assim, a primeira coisa é o menino ser resiliente, entender que o processo às vezes é diferente de um para outro. Tem uns que com 15, 16 anos já sobem a equipe profissional, tem outros que certamente vão estourar com 25, 26 anos ali. Então, assim, que bom que existe essa categoria sub-23 em São Paulo. Deveriam existir mais em outros estados, deveria existir um campeonato nacional sub-23 como existia até pouco tempo, que agora acabou. Mas o atleta tem que ser resiliente, o atleta tem que ser persistente, o atleta tem que abrir mão de muita coisa, porque se não deu certo até ali por algum motivo, ele tem que fazer uma autocrítica, ver o que ele deixou de fazer para que ele não conseguisse ter o objetivo dele, né? Se foi por questão técnica, se foi por uma questão mental, se ele de repente se iludiu com o processo todo ali, enfim. As famílias muitas vezes atrapalham do que ajuda também, né? Porque além de fazer uma pressão muito grande no menino desde cedo no clube grande, já vive financeiramente do atleta, né? O atleta Depende, né? O atleta já ancora ali uma responsabilidade grande da família em cima. Então, assim, eu acho que o atleta tem que ter uma cabeça muito boa para dar essa volta por cima, para entender que faz parte do processo. Assim, infelizmente não são todos que vão conseguir, mas alguns ainda conseguem sair do sub-23 e voltar para jogar num time grande, de repente não diretamente para jogar numa Série A de brasileiro. Mas eu, do Flamengo de Guarulhos do ano passado, 2022, a gente chegou na semifinal, a gente não conseguiu acesso. Mas 8 atletas titulares dos 11 foram jogar a primeira divisão estadual de algum estado. Curitiba, enfim, Nordeste, Goiânia, então assim, Goiás, né? Então assim, existe um caminho ainda a ser seguido. Só que esse atleta tem que fazer uma autocrítica, ele tem que abrir mão de muita coisa, não tem jeito. Ele tem que entender se ele vai querer a dor
do sofrimento diário, a dor do arrependimento depois de não ter, podia ter feito alguma coisa nesse processo todo, eu podia ter aberto mão de alguma coisa. Ele vai ter que abrir mão, não tem jeito. É abrir mão até mais do que ele de repente abriu antes. Morelli, diversos presidentes de clubes aí, né, das minhas relações vão assistir você falando. Grandes clubes, né, que estão numa Série B paulista e que viveram longas datas num campeonato de primeira divisão paulista, que é uma grande elite de futebol no sentido de proposta de jogo, de futebol, de grandes atletas, e hoje estão numa B, né, de torcidas grandes até. E não conseguem chegar a uma semifinal. Conheço diversos clubes que pararam aí nas quartas, há muitos anos repetindo quartas de final. O clube rebaixado para quinta, Paulista de Jundiaí. E aí ficou na quinta, né? E aí, assim, ainda que a Federação Paulista selecionou supostamente 16 clubes para uma A4 agora, que é exatamente, se não estariam numa B, né? Numa quinta aí e tal. Nas suas oportunidades, e ainda as duas, vocês chegam numa semifinal ali, né? Lógico que são detalhes, lógico que são clubes que se organizaram, de repente, com a sua experiência como treinador, falar um pouquinho, porque você não vai participar da gestão financeira no sentido de planejamento, quem contratar, como pagar, enfim, né? Mas participou de alguma forma na montagem das equipes, há um diálogo, lógico que cada experiência é uma diferente, mas houve oportunidade para o seu sucesso, ter discutido antes, olha, a instituição é assim, mas um perfil de atletas ou formação de equipe para que a gente possa ter um sucesso e depois a oportunidade de algumas vagas para, né, uma fase futura ali de mata-mata, você ter uns atletas diferenciados, com experiências, né, estaduais, né, de melhor nível, enfim, para a montagem. Conta um pouquinho como você participa dessa montagem. Então, são 4 cases diferentes. Eu participei de 4, né? 2018 no Flamengo foi minha primeira. Eu não conhecia a competição, né? Eu nunca tinha participado de competição além do Sub-20, só no CFZ no Rio, em 2011, que participei um pouco da equipe profissional, numa queda de um treinador, eu fiquei um tempo ali, mas zero participação em montagem daquele elenco também. Em 2018, como eu te falei, eu conhecia muito pouco a divisão. A nossa aposta, na verdade, até a aposta do Flamengo em me levar para aquele ano de 2018, foi o sucesso que a gente teve em 2015 no Campeonato Paulista Sub-20, que a gente chegou numa semifinal contra o Corinthians. Então a nossa ideia o que era? Aqueles atletas de 2015 Sub-20 estariam com 23 anos em 2018. Era tentar resgatar o máximo possível daquele número de atletas que foi muito bem no clube, para tentar montar aquele elenco de 2018. A gente conseguiu trazer vários, enfim, eu participei ali, enfim, ajudando na montagem do elenco. A gente sempre era consultado, né, com vídeo, enfim. Mas assim, não fui eu diretamente que montei o elenco, né? Em 21, foi uma empresa terceirizada que foi pro Flamengo. Então, assim, eles já levaram muitos atletas. A gente, obviamente, né, numa parte final ali de montagem, dizia sim ou não para alguns atletas, né? Participava, mas não teve a escolha direta também. Em 22, ano passado, no Flamengo, eu cheguei faltando 3 semanas para começar a competição. Então, já tinha uma base também pronta ali já. A gente participou de alguma coisa ou outra. Mas efetivamente participar da montagem foi esse ano no Taquaritinga. Esse ano eu tive participação total na montagem do elenco. Legal, não, mas então são 2 cases de muito sucesso. Como é que é então assumir uma equipe já pronta e montada aí no Flamengo Guarulhos e chegar a uma semifinal? Quer dizer, como treinador, o que você propôs para a equipe, para os jogadores, né? O que é ali, tá reunido com os caras e falar, ó, nós vamos desenvolver isso para chegar aqui. Chegou aonde você queria, foi além do que você queria, né? Porque eu acredito, muitos presidentes, alguns amigos vão me ligar, falar, e um presidente já me ligou, como é que é o Marcelo Marelli, né, que tanto você gosta e fala desse cara, tal. Eu falo dos processos de trabalho do dia a dia, é o que eu conheço. Falo da mentalidade do Marelli, de como ele vê o futebol, das capacitações, né, que ele desenvolveu e buscou
porque hoje o futebol é feito e dado aqui, ó, pelo celular dentro de campo, onde o Marelli ainda levava o psicólogo, eu, para o campo para trocar informações, trocar ideias na área de perfil psicológico, de parte emocional, tal, enfim. Então aí ali, o que você passa para os caras, né? Porque programa Mentes Vencedoras é dizer assim, como é que esses caras chegam ao sucesso, entende? Então, assim, a proposta do programa não é falar o que devemos fazer para poder chegar lá e estar no ápice. Não, é os caras que chegaram e eles contar como foram esses processos. Então, todos esses anos a gente teve relativamente sucesso. Em 2018 a gente chegou na fase antes da semifinal, como se fosse uma quarta de final, só que era uma fase de grupo, que a gente foi muito prejudicado no jogo lá em Ribeirão Preto contra o Comercial, um pênalti que voltou atrás, enfim. A gente disputaria aquele ano o acesso também e acabou não disputando. 21 a gente chegou nas quartas de final contra o Grêmio Prudente, que era uma equipe incrível, também não subiu, mas era uma equipe incrível. E depois você fala aí de investimento, não dá pra comparar. Não dá pra comparar. O Grêmio Prudente chegou em 3 semifinais seguidas pra subir. É processo. É processo. Não tem jeito, é processo. Tem gente que sobe na primeira. Dá certo, sobe na primeira, mas a maioria das vezes é processo. E alguns técnicos aproveitam o embalo. Trabalhei com o Campagnolo, um excelente profissional. Aproveitou e já subiu. Mas é um investimento muito alto nas duas equipes que ele subiu. Sim. Não tirando o mérito dele. O cara tem que saber gerir também, porque o cara pode montar um investimento, ter um investimento alto e não conseguir gerir as equipes. Ele é brilhante também, que subiu 2 anos seguidos aí pelo brilhantismo do trabalho dele. E em 2022 a gente perdeu pro Grêmio Prudente de novo, né? Na semifinal, que o Grêmio Prudente acabou sendo campeão invicto. Então você vê o nível da equipe deles ano passado era muito forte. Mas assim, quando você no caso do 21, de 21 que eu tive menos tempo para montar a equipe. Eu lembro que eu falei, cara, eu preciso conhecer esses caras, porque eu não conheço. Em 3 semanas eu tenho que conhecer, botar um time para jogar em campo e ganhar, né? Que é o mais importante. Eu lembro que eu montei um questionário para eles, eu montei um questionário. Eu tinha visto até numa palestra, num curso que eu fiz na pandemia. Algumas perguntas simples, assim, para tentar conhecer o cara. Saber que eram as pessoas que inspiravam aqueles jogadores, né? Pessoas importantes na vida deles ali. Qual foi mais ou menos o processo de vida deles ali, o que eles fizeram, jogaram base, aonde, enfim. Mas principalmente essa parte emocional. Quem eram as pessoas que inspiravam eles ali e para quem que eles iriam dedicar um possível acesso. Então a gente foi trabalhando mais ou menos aquilo ali, né? Durante o ano, enfim. Sempre relembrando as pessoas, em preleção às vezes, pegando imagem. Em 2022, ano passado, a gente teve hipnólogo junto com a gente, o Elimar Tesser, que na parte final ali fez um trabalho bem legal com eles também. Ele é um coach também, então ajudou um pouco ali. Mas assim, esse ano a gente teve muito tempo de pré-temporada para conhecer os atletas. Eu acho que em todos os processos, o principal é você buscar a verdade. É você ser justo e ser verdadeiro com os atletas. O que você tiver que falar para o atleta de tanto de bom quanto isso, tem que falar para ele. Tem que falar para o grupo, tem que, né, alguns momentos com o grupo. E ser o mais justo possível, em todos os sentidos. Esse ano a gente teve algumas trocas. Até de goleiro a gente trocou esse ano, porque o nosso goleiro não foi bem. E ser justo. Mostrar para ele, ó, você está saindo do time por causa disso. O outro está entrando no time por causa disso. Se o outro for mal, você volta para o time. Então é você ser justo e conhecendo o atleta. Só no dia a dia realmente você vai conhecer o atleta. Mais que você tenha trabalhado com um atleta há 3 anos atrás. Hoje ele pode ser hoje ele não é a mesma pessoa que ele era há 3 anos atrás. Ele teve outras experiências, outras vivências. Ele pode ter tido algumas coisas na vida pessoal dele que mudaram um pouco a maneira dele ser, a maneira dele pensar. Então no dia a dia que você vai conhecendo realmente o atleta. Eu, esse ano, por estar longe da minha casa, os outros anos, os 3 anos foi em Guarulhos. Então eu não estava diretamente, dava o treino para minha casa. Esse ano eu estava fora da minha cidade, junto com eles, que estavam fora da cidade dele. Então eu tive um relacionamento muito mais próximo com eles. Eu estava dia a dia com eles, almoçando, jantando, indo para o hotel junto, nos treinos conversando, às vezes indo para o treino junto. Então o nível de proximidade, a confiança que vai se criando na relação é fundamental. Assim, hoje, mesmo que eu volte a trabalhar em São Paulo com um grupo de atletas de São Paulo que vá para minha casa, eu vou me envolver muito mais do que eu me envolvia nos outros anos. Porque o nível de confiança que você passa a ter do atleta, a tua gestão começa a ficar muito mais fácil. A relação humana, ele começa a ver que você também é humano, que você também tem as tuas dificuldades, que você, enfim, quando está fora de casa, né, eles têm saudade da família, eu também tinha. Então a gente vai conversando, trocando muita ideia. Até na parte emocional, conversando com o atleta ali, dar um apoio, o atleta passando por uma dificuldade. Por você estar mais próximo, ele começa a se abrir mais contigo também, enfim, a falar sobre coisas da vida pessoal dele. Então é outra relação
que eu acho que fica muito mais fácil. A sua condição com a deles, muitas coisas eram iguais, como você falou, família, distância, parte emocional ali, mas por outro lado, é futebol e profissão 24 horas, extremamente cansativo, estressante, é um desafio muito gigante de você assumir, como a gente viu aí, Abel Ferreira, né, largar a família em Portugal, vir morar no CT, não necessitava disso, mas com a estratégia da qual você falou, a sua, de conviver, né? Eu acho que entendi aí que futebol nesses mais de 25 anos na área técnica é viver o dia a dia, viver o futebol e entender a vivência do atleta. Como você falou de vários exemplos e passagens, desde entender o que é a cabeça do cara, quais são os valores dele, tal, como é que ele vive essa parte emocional, a rodagem e tal, além desse dia a dia de compartilhar, né? Porque o atleta tem essa dificuldade, né, Marelli, de se aproximar ao técnico. Será Ele que só se aproxima quando ele ganha confiança. Enquanto ele não ganhar a tua confiança, ele não vai se aproximar de você. Às vezes se aproxima do auxiliar ali para falar uma coisa ou outra, mas de você, só quando ele ganhar a tua confiança. Então, mas aí nós estamos debatendo algo extremamente importante que a psicologia debate com as suas comissões técnicas. Posso lhe falar da minha experiência, 80% dos técnicos me posicionaram que tem que ter o distanciamento com o atleta, o cara come do outro lado, você aqui, você não pode dar liberdade pro cara, que senão os caras sei lá o quê. E eu vou dizer, esses caras não venceram. Os 20%, ou pode ser um pouco mais, que foram bem sucedidos, levantou troféu, seja em clube grande ou clube pequeno, os caras tinham essa relação, como você falou, sinceridade, olho no olho, falar pro goleiro o que você pensa e qual é a sua posição, e se não der certo, e se errar, e se precisar de uma nova estratégia. Mas é o que você falou, a confiança, né? Porque você morar lá em Taquaritinga significa todos nós aqui estamos no mesmo barco, se afundar, afunda para todo mundo. Não, com certeza, assim, essa questão da proximidade, não almoçar junto, não se abrir junto, eu também concordo. O atleta pode, em algum momento, de repente, confundir as coisas? Pode, e você vai posicionar o atleta. Perfeito. Não tem jeito, você vai posicionar o atleta. Cara, você está confundindo as coisas, enfim, num treino. Eu tive um episódio esse ano com um lateral meu que ele é um menino de origem muito humilde, da Bahia. Ele jogou no clube no ano anterior. E no ano anterior ele não foi para casa durante todo esse processo. Ele tem 2 filhos. Ele tem 22 anos, tem 2 filhos. Então, assim, é um menino que, né, tem problema financeiro, né, a família, certamente a esposa cobra, né, os filhos estão lá, enfim, a cabeça do cara, ao mesmo tempo que ele tem que estar pronto ali pro dia a dia de treino para cobrança, ele tá com outros problemas. Então teve um episódio esse ano num treino que ele jogava mais preso, né, defensivamente com um zagueiro. Aí num treino, como estratégia para um jogo, eu soltei ele para jogar como um ala. E aí ele foi fazer um cruzamento e errou o primeiro cruzamento. Eu falei, brincando, é por isso que eu te boto preso. E ele entendeu errado, como se fosse uma cobrança. Sim. Eu estivesse expondo ele na frente dos outros atletas, reclamou, falou, então me tira, não sei o quê. E aí, cara, no momento eu falei, cara, você tá confundindo as coisas, você tá errado, eu não tô te cobrando, tava fazendo uma brincadeira contigo. Você tá nervoso, não sei o quê. Eu falei, descansa um pouco aí, depois a gente conversa. Sim. E aí, assim, até os outros atletas mesmo viram na hora, entenderam que era uma brincadeira e foram conversar com ele, tá maluco, não sei o quê. Cara, é um menino que vem com muita cobrança, assim. E foi um menino que isso foi no início do processo, não foi no final. E eu fui conversar com ele e falei, cara, você tá totalmente errado, pô, o que eu te fiz até hoje que eu desabonasse eu fazer um negócio desse contigo? Por que eu faria isso te humilhar na frente dos outros aí, entendeu? Caso fosse uma cobrança, mesmo assim seria uma cobrança do momento ali, não tô xingando, não tô fazendo nada, não tô faltando com respeito contigo. Poderia ser uma cobrança ali. E não foi. Não, desculpa, não sei o quê. E aí depois pediu desculpa na frente do grupo. Foi um atleta que foi comigo até o final do jogo. Ele jogou 24 jogos de 26 do campeonato, entendeu? Depois ele bateu o lateral muito forte pra dentro da área. A gente fez 7 gols com ele, com cobrança lateral dele pra dentro da área. Então um atleta que, cara, hoje ele chorou no último dia ali que a gente foi eliminado. Veio me abraçar, enfim, um atleta que tem um respeito muito grande, uma confiança muito grande. E ele ficou os 7 meses que a gente ficou lá sem ir na Bahia. Então, assim, imagina o nível de estresse, a saudade da família, a saudade dos filhos. Um acúmulo de coisas. Um acúmulo de coisas, assim, entendeu? Na última semana nossa da
da semana decisiva agora, com o jogo do Catanduva, o segundo jogo, foi a primeira briga que a gente teve do elenco no treino. Briga, as vias de fato. Sim. De um atleta que também estava 7 meses sem ir pra casa, também da Bahia. Mas também, Marcelo, só obriga quem quer vencer, né? Lógico. Pô, é triste hoje falar isso. E nós que estamos nesse meio há muito tempo, a gente sabe uma coisa normal. Não é uma coisa... Acontece do cara Não, sair no soco pro outro ali. equipes que a gente vê que, só perde. Os caras não estão nem aí. Exatamente. Acabou o jogo, liga o rádio lá, tá todo mundo Acaba o dançando, jogo, não, vai o pra cara vai balada. pro vestiário, já tá pegando telefone, celular hoje em dia, né, que é isso aí. terrível, cara. Sim. Nem acabou o jogo, o cara nem esfriou ali, nem fechou, nem fez a oração, afinal já tá com o telefone na mão, olhando o telefone. Assim, um descomprometimento total, né, cara? Sim. Olha, para mim, futebol, até antes da pandemia, e eu e você trabalhamos na pandemia, aí foi super difícil, né, a questão do Ministério de Saúde, o quanto era importante eles cobrar de todos, né, e o futebol foi muito, muito cobrado, mais do que qualquer outra área. Nos preparamos isso, fazia exame 2 vezes por semana para os jogos, enfim, passamos essa etapa. O que você pensa sobre o que é o pós-pandemia? Vamos ver por muito tempo as consequências disso, positivas e negativas. Positiva é isso, poder hoje saber que isso nos auxilia dentro de campo. Essa é a parte da vida social do atleta, ainda mais em Taquaritinga, né? Que pelo menos isso nós temos. E por que digo isso? Porque vejo assim que quando as pessoas vão me ligar, tenho certeza disso, Marelli. E aí, o que nós pensamos em sucesso para uma Série B paulista, para uma Série A4, A3, A2? Porque eu ainda acho que falam muito que a 2 é próximo a 1, cara, eu não consigo ver isso e vi grandes equipes se darem mal por achar isso. Então, daí a 2 para cá, tem que ter uma mentalidade, lógico que uma B com a 2 é diferente, mas assim, que mentalidade temos que ter, de que tipo de atletas estamos trabalhando, sobre comportamento, ainda mais agora, nesse sucesso de trabalho que você está fazendo em 2023, ou seja, não estamos falando de 2019, 15, que muitos vêm falar de grande sucesso de 2010, sei lá. A gente está em 2023, que de 21 para cá o mundo mudou e o futebol completamente mudou, né? E todo mundo quer saber, Taquaritinga, putz, onde é? Tem muitas pessoas que nem sabem onde é, né? E como é que era essa cidade, como vocês realizaram esse trabalho tão maravilhoso aí, né? E como é que era esse grupo? Você já contou muita coisa ali, vocês conviveram, no dia a dia se resolviam muitas coisas, esse espírito competitivo. Mas não é só competitivo, muitas equipes são competitivas. Quantas equipes participaram esse ano aí? 36. Então, 36 para chegar a 4 numa semifinal e 2 só vão subir. Porém, parabéns a esses 16 que tiveram acesso, você teve acesso. Sim. Então, essa questão da pandemia, assim, na época, quando estava no auge da pandemia, que ninguém estava saindo de casa, todo mundo falava, não, o mundo vai ser diferente, né? As pessoas vão ser diferentes, as pessoas vão refletir. Eu acho que, assim, cara, quando passa o tempo, assim, a pandemia foi um momento, né, importante da história da humanidade aí. Mas, assim, eu achei que as pessoas fossem mudar depois pandemia. Né? E você vê, de repente, mãe e filho brigando por causa de outras questões, por causa de política, por exemplo, por causa de eleição. Então, assim, eu acho que as pessoas em si não mudaram muito, né? As pessoas já voltaram a ser como era antes ali e não mudou muita coisa. Mas, assim, Taquaritinga é uma cidade... próxima de Ribeirão Preto, próxima de Araraquara, daquela região ali, muito quente, é um local muito quente. Nosso trabalho de sucesso, assim, a construção do elenco foi interessante, como eu te falei, eu participei bastante. A diretoria deixou muito aberta a minha essa questão de montar o elenco, né? Principalmente pelo trabalho que foi feito no Flamengo, chegou numa semifinal, enfim, com recursos muito baixos do Flamengo, a folha de salário do Flamengo não estava nem entre as 12 maiores da competição. Assim como o Taquaritinga, esse ano estava entre as 10 maiores da competição. Então, você tem que fazer uma coisa diferente, você tem que buscar o perfil, enfim. Mas, assim, eu acho que o nosso sucesso, cara, esse ano, assim, acho que é um trabalho que teve muita harmonia, as coisas se casaram, tanto nós como com direção, não teve uma discussão, mas teve muito problema lá. Muito atraso de ônibus, problema de academia,
No início, então, a gente estava assim, o roupeiro, o massagista que chegou junto com a gente na primeira semana que era fisioterapeuta foi embora, porque não gostou das condições, foi embora, a gente ficou sem massagista e roupeiro. Nós da comissão técnica estávamos fazendo tudo no início. Pegando água, dando roupa para os atletas. Então, cara, assim, foi um trabalho realmente que a gente colocou a mão literalmente para fazer as coisas acontecerem no início. E essa harmonia de comissão com direção, os atletas, como eu te falei, a gente sempre tentou ser muito justo e muito sincero, os atletas acho que entenderam isso, compreenderam a nossa maneira de trabalhar, acreditaram, gostaram da nossa maneira de trabalhar e compraram a ideia, entenderam que o clube era um clube que precisava muito desse acesso. O Taquaritinga tem um ponto muito positivo que é a presença da torcida. Foi a maior média de público da divisão, disparada. Nosso menor público na competição foi 1.000 pessoas. Mas graças às suas vitórias, né? Porque a gente, nas mídias, toda hora você ganhava. Lógico que enche estádio, né? E não sabemos, né? Que equipes que ganham passam esse perrengue que você tá falando. Mas assim, é óbvio, né? Que as vitórias impulsionaram a torcida. Mas assim, primeiro jogo da competição, 1.000 pessoas. Tem estádio nessa divisão que dá 36 pagantes. Sim. Então, 1.000 pagantes no primeiro jogo. Esse ano a divisão teve jogo no meio da semana, numa quarta-feira à tarde, todo mundo está trabalhando. O clube conseguiu botar 1.700 pessoas no estádio. Então, assim, já é tradicional, porque o clube comparece bastante lá. Então, assim, juntou, cara. Foi uma união de fatores ali que a gente começou, obviamente, ganhando, muitas vitórias. Classificar em primeiro na primeira fase, todo mundo, né, já criou uma expectativa da cidade, da própria direção, enfim, dos próprios atletas que chegaram, às vezes, né, no início viram aquela, né, terra arrasada ali, a grama alta, brejo no campo, muita dificuldade de locomoção, enfim. E viram que as coisas deram certo, né, a gente jogando um futebol muito, muito bonito, um futebol bom, agradável de se ver, né, então, assim, os atletas começaram a ser muito elogiados. Tem semanalmente ali, rodada por rodada, tem uma seleção da rodada de uma página do Instagram que é especializada na divisão faz. Começou a ter muito atleta na divisão, na seleção da rodada. Então, cara, os atletas começaram a realmente entender que aquilo ali poderia impulsionar a carreira deles, por mais que fosse uma última divisão de São Paulo. É uma divisão, por ser sub-23, que impulsiona muitos atletas, a carreira dos atletas para frente, né? Emprega muito pro outro ano. Então, começaram a entender isso, começaram a comprar ideia. Uma simbiose ali de comissão, elenco, diretoria, torcida, e as coisas andaram, fluíram. A gente com uma dificuldade também de elenco, porque existe uma limitação de número de jogadores dessa divisão, são 26. Sim. A maioria dos times tem lista B, que são os atletas que podem ser utilizados, que vêm da categoria de base. A gente não tinha nenhum jogador de lista B. Para ter uma ideia, o Catanduva, que ganhou da gente a vaga para a final, tinha 9. Sim, ou seja, poderiam ter 35 jogadores no elenco. A gente se limitando a 26 o tempo inteiro. E com muita dificuldade financeira para competir com os outros clubes, a gente tentou contratar vários atletas que foram para o Catanduva, para o Vossen, para, enfim, 15 de Jaú, que eram clubes que investiram bastante. Sim. E a gente acabou chegando na frente da maioria desses clubes aí por trabalho. Trabalho, realmente, não tem outro jeito assim, é trabalhar, acreditar que as coisas eu acho que podem ir. Como você falou, muita gente vai brigar, muito time vai estar organizado, mas tem que ter algo a mais. Eu fico imaginando, você faz ali um planejamento contratual pro clube, e aí você pergunta lá, e aí, presidente, o cara tá chegando ou não? Ah, foi pro vizinho, né? Vai ser teu rival, os caras que você monitorou. Muitas vezes esses jogadores, eu que fazia abordagem. Pô, a gente tem interesse pra vir pra cá, a gente tem muito interesse que você venha. Tenta falar, pô, que tem isso, não sei o quê. Né? O público vem pro estádio, enfim. Nosso maior salário na divisão era R$ 2.500, do goleiro que subiu. Do ano passado com o Prudente a gente conseguiu trazer. Porque ele foi meu goleiro na Ponte, enfim, na Ponte Preta no Sub-17, então já existia uma amizade, eu trouxe. Era o maior salário nosso. Tinha atleta na divisão ganhando 8, 10 mil reais, entendeu? Que é muito diferente. Para quem não, de repente não vivencia esse mundo, o atleta, a prateleira do atleta que ganha 8 porque ganha 2 é muito diferente. Sim. Até em nível técnico, experiência. Aquele cara que jogou uma 2, uma 3. Tem um acesso, 2 acessos. Então faz muita diferença, não tem jeito, assim. A gente conseguiu com isso tudo montar uma equipe extremamente qualificada. Conseguimos atletas emprestados do Novo Horizontino, do Avaí, tudo através de relacionamento. Relacionamento, conhecer as pessoas. Isso é importante te perguntar. Você conseguiu trabalhar com atletas emprestados.
muitas vezes eles têm um salário do clube que ele vem, vamos supor, né? O cara conseguia se motivar, tá jogando, os jogadores internamente conseguiram receber o cara, ou teve um momento ainda de adaptação, de ideias, de condições de cada um? Então, eu vou te falar individualmente, foram 4 atletas emprestados, 5, aliás. 2 do Novo Horizontino, que eram 03, né? A categoria era 2000, era o limite de idade. Então, meninos novos, que estavam no último ano sub-20 do Novo Horizontino, que estavam relativamente sem espaço, sem projeção do clube para seguir no profissional, mas que a gente, pesquisou atletas que já tinham jogado a divisão, emprestado em outros anos, atletas que já tinham jogado em equipes grandes, né? O meu meia, que foi o Andradino, ele jogou os 26 jogos de divisão. Ele foi o nosso destaque técnico do nosso time. Um menino 03, fez 5 gols, muita assistência. Um menino que tinha jogado no Cruzeiro. Então a gente pesquisou isso tudo, conversou com o pessoal do Novo Horizontino, que já existia um contato, uma amizade. Falou, pode levar que vai ajudar. E ajudou demais. Aí outro zagueiro que veio do Novo Horizontino também já tinha jogado uma Copa São Paulo pela Juventude, tinha jogado pelo Catanduva essa divisão. Então atletas já tinham certa experiência também. E assim, em relação ao grupo não tem problema nenhum, assim, entendeu? Até porque eles não chegaram com status de, né, esse cara aí pelo contrário. Atletas que não tinham projeção no clube lá estavam vindo para jogar aqui, entendeu? Então, não existia esse problema. O salário era pago pelo Taquaritinga, não era pago pelo Novo Horizontino. Eram salários baixos, também não eram salários altos. Veio um atleta do Avaí também, 03, último ano também, que o Avaí também não vislumbrava na equipe profissional. Um atleta que também jogou Copa São Paulo, enfim. Foi um jogador que foi fundamental para nós, foi titular em todos os jogos também. Que acabou também se dando muito bem com todos ali, um menino mais novo. E no fim, agora, nas trocas, a gente pode fazer 4 trocas da primeira para a segunda fase, reforçar. Trouxe um atleta do Red Bull, que tinha sido emprestado alguma vez pelo Red Bull, quando estava sendo utilizado lá, que veio, também se adaptou muito bem ao grupo. E um atleta que veio emprestado do Curitiba, que acho que ele era o maior salário ali. Aí esse veio sem custo nenhum pro Taquaritinga, mas acho que ele era o que recebia o maior salário, também se adaptou muito bem ali, pela projeção, né? Pela projeção, ele estava no Pouso Alegre, que era um time que estava jogando Série C. Mas era de interesse seu, esses do reforço final. Foram jogadores porque assim, você está trazendo um cara não para somar, para vir, resolver e jogar, né? E a gente trouxe esses atletas com a segunda melhor campanha da divisão na época. Foi atrativo. Então, assim, foi atrativo. Não seriam atletas que chegariam para jogar imediatamente, porque eu não poderia. Meu time estava a melhor campanha do grupo, classificado, segundo melhor geral, invicto, não tinha perdido um jogo. Eles sabiam, quando a gente conversou, vocês estão vindo para ajudar, para reforçar. No momento oportuno, vocês vão ter oportunidade ali de jogar, de atuar, enfim, mais. E esse atleta do Curitiba acabou até sendo titular nos 2 últimos jogos, os jogos do acesso, foi muito bem, o menino... Marelli, então, entender, por mais que você tá ali com uma equipe que passou desde o início, tudo, né? O merecimento, né, de estar passando em fase e tal, o atleta em si não vai entender que numa fase final, de repente, a equipe precisa estar numa condição técnica ou pelo menos de rodagem melhor. Então o cara assim, não, você serviu até aqui, só que agora eu preciso de uns caras que dê um gás maior, assim. Você como técnico, você utiliza o que você tem de melhor. Não, tem uma questão interna que você tem que saber lidar, porque de repente gera um desconforto, um problema. Como é que foi? Como você utilizou essas peças novas no Taquaritinga? Merecimento, meritocracia, não tem jeito, assim, não tem como fugir disso, né? Senão eu perco os outros que me levaram até ali, até aquele momento, a gente invicto, sem perder um jogo, como segundo na classificação geral. Óbvio, se aquele atleta que chega nos treinamentos, caramba, começa, né, voar, realmente vai mudar o nível do grupo, do time ali, dos 11 que começam. Cara, não tem jeito, as coisas acontecem também de forma natural. Ele vai entrar num jogo, provavelmente, do banco, vai jogar demais e no outro jogo, provavelmente, ele vai ser oportunizado. E é uma coisa que é natural. Se acontece assim, por mérito, o cara tá pedindo passagem, ele piscando no teu farol, ali, no teu retrovisor ali, os outros vão entender, vão ver, cara, eu tô saindo do time, como aconteceu durante o processo todo de algum atleta sair do time, é porque o outro estava entrando melhor. Então, assim, a gente tem que manter o mérito acima de tudo, como eu falei, ser justo, porque senão a gente acaba perdendo todo o grupo, não tem jeito.
E agora, então, acompanhamos essa linda trajetória de um técnico muito moderno. Tive a oportunidade de trabalhar com o técnico Marcelo Marelli no Audax e no dia a dia ele já vem com todo o planejamento, planilhas de treinamento, controles, avaliações para cada atividade, onde ele tem ali o seu celular ou seu tablet dentro do campo. Então a tecnologia hoje diretamente dentro do campo para ter produções analíticas para que esses atletas realmente tenham uma alta performance. Então não é por acaso que essas grandes equipes montadas acabam chegando em finais, e é isso que Marcelo Marelli hoje vem mostrando, essa nova geração profissional que acaba adquirindo a licença A da CBF para poder atuar como técnico profissional. E semana que vem teremos que mostrar a parte 2 do Mantiqueira, do Dado Oliveira, porque nós tivemos que mostrar aí a semifinal do Taquaritinga, então não podia perder esse time aí. Até depois nós teremos que mostrar também a final do Campeonato Paulista Série B entre União São João de Araras e Catanduva. Então temos muitas mentalidades vencedoras para poder estar apresentando aí no Mentes Vencedoras. Acompanhe toda terça e sexta ao meio-dia ao vivo. E para quem perder, todas as mídias sociais da TV Altiora.